Olá pessoal, boa noite. Bom, então vamos falar sobre o nosso último sistema, que é o sistema urinário, tá? E assim como todos os outros sistemas, eu gosto de começar falando sobre a composição, né? Então nessa figura ali ao lado, nós temos a composição estrutural, anatômica do sistema urinário, né? Então ele é representado por um par de rim, né? Acima dos rins, nós temos então a glândula suprarrenal, né? Que ela vai desempenhar uma função importante dentro da fisiologia do sistema urinário, a gente vai ver depois, né? Além do rim e das glândulas, nós temos ali, saindo dos rins, o ureter, um de cada lado. Os ureteres, eles terminam na bexiga, e aí após a bexiga, a gente tem a uretra, tá? Então, essa é a composição básica do sistema urinário. Além do que nós estamos vendo, né? Artérias e veias ali entrando e saindo dos rins, tá? Né? Que é importante para o suprimento sanguíneo. Bom, então beleza. Qual a função geral do sistema urinário? A função, tá, gente, é de produção de urina. A função principal do sistema urinário é produzir a urina. E por que é importante essa produção de urina pelo sistema urinário? Porque através da urina ocorre a eliminação, tá, de tudo que está em excesso no organismo. Então, resíduos do metabolismo, água, eletrólitos, não eletrólitos, tudo que está em excesso dentro do organismo no meio interno, tá? Quando a gente faz essa eliminação, gente, daquilo que está em excesso, né, a gente está contribuindo, esse sistema urinário, ele está contribuindo para a homeostase interna do organismo, né? O que é a homeostase? É o equilíbrio interno, né? Para tudo aquilo que está em excesso seja removido, tá? Então, a principal importância do sistema urinário, a principal função, é a produção de urina. A urina, gente, ela é produzida por meio de processos complexos, tá? Que nós vamos comentar um pouquinho, mas vocês vão ver esses complexos de uma forma mais detalhada lá na fisiologia do sistema urinário. Mas a urina ela é formada por um processo de filtração, absorção ativa e passiva e secreção, tá? Tudo isso acontecendo lá nos tecidos do sistema urinário que nós vamos estudar. Além dessa função principal, gente, o sistema urinário ele vai ter outra função que também é importante. Ele vai produzir hormônios. Os dois principais hormônios produzidos é a renina e a eritropoetina, que são duas proteínas, tá? Que na verdade elas não irão atuar diretamente no sistema urinário, né? Mas olha só, a renina ela vai diminuir a pressão sanguínea, porque ela provoca vasoconstrição dos vasos, tá? Então, com isso, ocorre uma regulação do sangue, que acaba entrando ali, né? Para ser filtrado, porque a urina ela é formada a partir da filtração do sangue, tá? E a eritropoetina, gente, é um hormônio que vai estar relacionado com a produção de eritrócitos do sangue, tá? Das células vermelhas. Então, a outra função do sistema urinário é a produção desses dois hormônios, renina e eritropoetina, ok? Bom, então vamos falar sobre o rim, né? Que é onde vai acontecer a formação da urina. O rim, gente, ele é um órgão que apresenta um formato de um grão de feijão. Por quê? Porque ele tem aquele aspecto, né? Onde a gente vê uma borda dele que é côncava e a outra é convexa, parecendo um grãozinho de feijão mesmo, né? Se vocês olharem lá na figura do primeiro slide, vocês vão conseguir associar. E aí nessa região côncava, tá, gente? Que é a mais fundinha, ela tem o que nós chamamos de hilo, assim como a gente viu que existe nos pulmões, que é onde ocorre a entrada de vasos sanguíneos, nervos e os ureteres também,
né, que desembocam lá na bexiga. Então, o ureter, ele entra lá no ilho, e aí, a partir de então, ele vai formar a pelve renal, que vai se ramificar, formando os cálices renais, que eu vou mostrar para vocês lá na próxima figura. E o rim, gente, ele é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, tá? Aonde a gente consegue identificar duas regiões, uma na extremidade, tá? Que é um pouco mais clara, que é a zona cortical, e uma central, que é mais escura, que é a zona medular. Na zona medular, tá, gente? A partir ali dos cálices renais, a gente vai ver a formação de estruturas muito semelhante a pirâmides, tá? Que vai ser de 10 a 18, e essas pirâmides são chamadas de pirâmides medulares, ou pirâmides de Malpinge. Então, vamos ver tudo isso aqui nessa figura, ó. Então, a gente tem o rim, a gente vê, então, o formato de grão de feijão. Na parte côncava, a gente vê que ocorre a entrada do ureter, além de vasos sanguíneos, tá? Aqui só tá mostrando o ureter. E aí, a gente vê que o ureter, quando ele entra no hilo, ele se dilata, né? E ali formando, então, o que nós chamamos de pelve renal. Essa pelve renal, ela vai se dividir, como a gente vê aqui, né? Nos cálices renais. E dos cálices renais partem, então, as pirâmides medulares, tá? Essas estruturas triangulares aí que estão partindo. E aí, a gente pode notar, então, no centro, onde estão as pirâmides, é a zona medular. E nas extremidades ali, mais clara, nas bordas, né? Nessa região mais clara, é a zona cortical, tá? Aqui é uma figura mostrando, né, a entrada no hilo do ureter e das artérias e veias. E aí a gente percebe, gente, que as artérias e veias, elas vão ser, né, elas invadem ali todo o tecido dos rins, né, levando então sangue para todo o rim, e depois esse sangue, ele sai do rim através ali das veias, tá? Então, essa figura mostra isso. Bom, então a gente viu que da base de cada pirâmide vai partir os raios medulares, dá pra ver naquela figura, tá? E aí, gente, o rim, ele é constituído por lobo renal. E aí, cada lobo renal, né, que é a divisão ali anatômica que a gente consegue ver a olho nu, ele vai ser constituído por uma pirâmide e o tecido cortical, como a gente vai ver na figura a seguir, tá? Então, olha lá, um lóbulo renal é constituído por um raio medular e um tecido cortical. Então, aqui, ó, a gente tem um pedaço anatômico ali do rim, né? E aí, mostrando, ó, a divisão dos lóbulos renais. E aqui, né, do lado direito, mostrando um lobo renal. Então, o lobo renal, ele é constituído pela sua pirâmide medular e pela sua zona cortical. Na figura de baixo, a mesma coisa. Então, um lóbulo renal é constituído pela região medular, juntamente com a sua região cortical, tá? Com o córtex. Bom, então tá, vimos que o tecido que representa os rins é um tecido conjuntivo denso, né? E esse tecido, gente, ele é constituído por unidades que são as unidades funcionais dos rins, ou seja, são essas unidades que vão estar presentes lá no tecido renal, que vai ser capaz de fazer com que os rins exerçam a sua função de produzir urina, tá? Que é o que nós chamamos de néfrons, tá, gente? Os néfrons são estruturas microscópicas, então a gente consegue visualizar os néfrons, tá? Numa lâmina de tecido renal, tá? E então esse tecido é constituído de 1 a 4 milhões de néfrons, tá? Que estão ali trabalhando, realizando aquelas funções complexas de filtração, absorção que nós vimos para formar a urina. Então, olha só, qual que é a composição de cada estruturazinha dessa? Ele é formado, então, por uma porção dilatada, vou mostrar para vocês essas porções na próxima figura, que
que é o corpúsculo renal, ou também chamado de corpúsculo de Malpinge, o túbulo contorcido proximal, que vai partir dessa porção, partes delgadas e espessas da alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulos e ductos coletores, tá? Então, dentre esses 4 milhões de néfrons presentes no tecido renal, eles vão ser constituídos por estas estruturas que a gente vê aqui nessa figura, ó, tá? Então, aqui nós temos exemplificado um néfron, tá? Então, o rim, o tecido renal, ele é constituído por milhares destas estruturas aqui. Então, o néfron é composto, então, da esquerda para a direita, pelo corpúsculo renal, que é essa estrutura redonda, né, mais dilatada. A partir do corpúsculo, túbulo contorcido proximal. Depois, a gente vê que esse túbulo, ele vai se tornando tortuoso e ele vai descer, né, numa região mais fina, delgada, formando a porção delgada da alça de Henle. Essa alça sobe, forma a porção dilatada, e aí quando ela se torna tortuosa de novo, forma o túbulo contorcido distal, que vai terminar nos túbulos e nos ductos coletores. E por fim, isso termina ali na bexiga, tá? Isso vai desembocando, né, até chegar lá na bexiga. Então, gente, só para vocês terem uma noção, esse néfron aqui, ele não fica dessa forma como a gente tá vendo no rim, tá? Ele fica bem juntinho. Aqui na figura, ele tá só assim, separadinho, para que a gente possa ver as suas porções, mas no tecido renal mesmo, ele fica uma estrutura parecendo um novelo de lã, ele fica todo meio embolado, tá? Aqui, ó, como ele fica, né? Então, aqui é o rim do lado esquerdo, e aí a gente pega um pedaço do rim, e aí a gente consegue ver, então, ali do lado direito, um néfron, e a gente vê como que ele fica, né? Todo emboladinho ali, entre artérias e veias também, né? Bom, então vamos falar por partes aí sobre esses néfrons. Então vamos começar pela porção inicial, que é o corpúsculo renal, né? Que é onde vai ter início ali o processo de filtração do sangue para formar, né, a substância que depois, né, vai ser a urina. Então, esse corpúsculo, gente, ele é constituído por um tufo de capilares sanguíneos, que nós chamamos de glomérulo. E aí, esse tufo é envolvido por uma cápsula, né, que é aquela porção dilatada, que nós chamamos de cápsula de Bowman. Essa cápsula, ela tem 2 folhetos, eu vou mostrar para vocês na próxima figura. O mais interno, que a gente fala que é o visceral, que vai estar em contato direto, assim, com os capilares, e o externo, chamado de parietal, tá? E aí, entre esses 2 folhetos da cápsula, existe um espaço, chamado de espaço de Bowman, que é onde, né, o primeiro líquido formado ali a partir da filtração, que vai acontecer nos capilares glomerulares, tá? Vai ficar. E aí, esse líquido é chamado de filtrado glomerular, tá? Então, é o primeiro líquido ali que é formado no corpúsculo, que depois esse líquido a gente vai ver que nas outras porções do néfron ele vai passar por várias modificações e aí, por fim, ele vai se transformar em urina, tá? Cada corpúsculo, tá, gente, vai ter uma região onde vai ter artérias, arteríolas, como a gente vai ver na próxima figura, que nós chamamos de polo vascular. E por onde sai o túbulo contorcido proximal é o polo urinário. Então, vamos ver. Então, aqui o néfron, aí a gente vê a primeira porção ali, que é o glomérulo, né, o corpúsculo renal. Ali dentro a gente vê o glomérulo e em azul a cápsula de Bowman. Vamos ver agora, então, o corpúsculo
de uma forma ampliada. Então, aqui, ó. Então, aqui a gente tem o corpúsculo, né? Então, dentro dessa estrutura, nós temos aí os capilares glomerulares, tá? E aí, a gente vê que essa estrutura é bem em contato com os capilares, né? Parecendo uma redinha alaranjada, é a porção visceral da cápsula de Bowman, a mais interna. E a mais externa, então, é a porção parietal. E aí, nesse espaço de Bowman, que a setinha tá apontando, é onde, né, vai ficar acumulado ali por um período o filtrado glomerular, tá? E depois, então, ele segue em direção ali o polo urinário no túbulo, através do túbulo contorcido proximal. E aí, em sentido oposto, a gente vê o polo vascular, né? Onde a gente vê arteríolas aferentes e arteríolas eferentes, tá? Então, essa é a composição do corpúsculo renal. Então, aqui de novo, né, a figura do rim mostrando um néfron. E aí, olha só. Então, o sangue, gente, que chega nos rins através da artéria renal, ele vai, né, se persuadir ali pro tecido renal, tá? E ele, então, vai chegar nos néfrons. E aí, qual porção inicial do néfron que esse sangue vai passar? Pelo corpúsculo, né? Por onde ele irá ser filtrado. Então, ele vai chegar pela arteríola aferente, né? E aí, essas arteríolas, como a gente viu no slide anterior, ela vai formar, né? Vai partir dela os capilares glomerulares. E é importante, gente, saber que há conexões diretas entre as arteríolas aferentes e eferentes, tá? Então, o que vai acontecer? Então, o sangue que vai chegar pelas arteríolas aferentes vai passar pelos capilares glomerulares. Parte desse sangue vai ser filtrado e vai cair lá no espaço de Bowman. E a outra parte que não for filtrada vai sair ali pelas arteríolas eferentes, tá? Em relação à histologia, a cápsula externa, né, de Bowman, o folheto externo, ele é formado por um epitélio pavimentoso simples, apoiado numa lâmina basal, com fibras reticulares. Vou voltar. Olha lá, a gente tem, então, umas bolinhas, né, umas celulinhas, e a seta tá apontando para elas e chamando elas de podócitos, tá? Quem são esses podócitos? São as células, né, do folheto interno, que está apoiada sobre uma sobre uma membrana basal, né? Então, está a membrana basal e os podócitos, tá? Apoiados nos capilares glomerulares. Então, se a gente parar para pensar, essa membrana basal, que está entre as células endoteliais e os podócitos, ela é na verdade, uma barreira para filtração glomerular, tá? Então, ela vai estar ali no meio do processo de filtração, como mostra essa figura aqui, ó. Então, aqui a gente vê o espaço de Bowman de cima para baixo, né? Aí, a gente tem aqui, ó, os podócitos. Aí, tem um espacinho que é a membrana basal e os capilares glomerulares. Então, essa membrana basal, ela é uma estrutura intermediária ali na filtração dos capilares, tá? Por isso que a gente considera essa membrana basal uma barreira de filtração. Não que ela impeça, tá, gente? Mas ela é uma barreira de filtração. Aqui é a histologia de um tecido renal. Então, dá pra gente ver aqui, ó, o glomérulo, né? Dá pra gente ver a cápsula de Bowman, né? Dá pra gente ver o folheto externo e o interno, o espaço de Bowman, dá pra gente ver, tá? E outras partes que a gente ainda não viu, né? Como, por exemplo, o túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal. Então, na lâmina dá pra gente ver, visualizar bem essas estruturas dos néfrons. Bom, então nós vimos que no corpúsculo renal vai acontecer a formação do filtrado, né? Esse filtrado, gente, ele nada mais, nada menos, ele é o quê?
sangue, né? Então, qual que é a composição desse filtrado glomerular? Ele é composto por todos os componentes do sangue, exceto as proteínas, né, de alto peso molecular, células vermelhas e células brancas. Então, ele vai ter cloretos, glicose, fosfato, ureia, ele vai ter tudo, menos proteínas de alto peso molecular, tá? E aí, gente, o que eu tô mostrando nesse slide é que, para ocorrer a formação desse filtrado glomerular, né, que vai ficar ali no espaço de Bowman e depois vai seguir em direção ao túbulo contorcido proximal, é necessário que ocorra, tá, uma pressão. E essa pressão, tá, gente, ela tem que ser diferente nas diferentes porções do corpúsculo. Então, olha só, a pressão hidrostática nos capilares glomerulares é de 60 milímetros de Hg. E é uma filtração que favorece, é uma pressão, desculpa, que favorece a filtração. A pressão hidrostática no espaço de Bowman, gente, ela opõe-se à filtração e ela é de 18 milímetros de Hg. E a pressão das proteínas plasmáticas, tá? Elas são de 32 milímetros de Hg e elas também se opõem à filtração. Então, se a gente se a gente subtrair todas essas forças de pressão exercidas nos diferentes pontos ali do corpúsculo, a força de pressão necessária para ocorrer a formação do filtrado glomerular é de 10 milímetros de Hg, tá? Então, é através dessas diferenças de pressão presentes no corpúsculo renal que ocorre a formação do filtrado glomerular, certo? Essas células, gente, então, estão localizadas entre os capilares e também nas paredes, tá? São células contráteis, elas apresentam actina e miosina e elas vão auxiliar na regulação da pressão arterial, tá, gente? Elas vão exercer ali vasoconstrição, né? Regulando a pressão arterial do sangue que está chegando ali para ser filtrado, principalmente ali nas arteríolas aferentes, que recebem o sangue, e também nas eferentes, né? Por onde aquele sangue sai. Além disso, tá, gente? Essas células têm uma função de suporte estrutural ali para os glomérulos, né? Uma vez que elas estão apoiadas, sintetizam matriz extracelular, fagocitam e digerem substâncias normais e patológicas, tá? Então, tem uma função de defesa, essas células mesangiais, ali entre os glomérulos, e produz 2 hormônios, prostaglandinas e endotelinas, que também exercem função de vasoconstrição, regulando o fluxo sanguíneo glomerular, tá? Então, essa é a função das células mesangiais. Bom, seguindo aí o trajeto, né, depois do corpúsculo, nós temos o túbulo contorcido proximal. Então, ele origina-se no polo urinário e as células desse túbulo, gente, quando visto em lâmina, elas são acidófilas, então elas se coram fortemente pelo corante roxo da hematoxilina e eosina, tá? Isso devido à presença de bastante mitocôndrias. O epitélio que reveste esse túbulo, ele é do tipo simples cúbico com bastante microvilosidades na sua porção apical. E quando vista no microscópio, parece aquela orla em escova, né, formada pelas microvilosidades. E qual a importância da superfície do epitélio dos túbulos contorcidos proximais apresentarem essas microvilosidades, gente? Para reabsorção. Por quê? Porque quase 80% do componente do filtrado glomerular que foi formado na cápsula de Bowman, lá no corpúsculo, ele vai sofrer uma absorção, uma reabsorção ali no túbulo, tá? Para que ele vá se transformando em urina, tá? Então, grande parte dessa reabsorção vai acontecer ali no túbulo. Então, por isso que
existe essa característica histológica no epitélio dos túbulos contorcidos proximais, tá? Eles têm uma luz ampla e são circundados por bastante capilares sanguíneos. Por que é importante? Por conta da reabsorção. Então, esses produtos reabsorvidos ali vão para o sangue, caem na corrente sanguínea, tá? Então, olha lá, a gente tá vendo aqui a estrutura de um néfron. Ali, então, depois do corpúsculo, no túbulo contorcido proximal, a gente tá vendo acontecer ali, ó, as setinhas estão no sentido oposto, mostrando que sódio, cloro, água, glicose, aminoácidos, vitaminas estão sendo o quê? Reabsorvidos lá do filtrado glomerular, tá? Então, aqui a gente vê o túbulo contorcido proximal saindo do polo urinário. E aqui, ó, mostrando a lâmina de um túbulo contorcido, a gente vê ele corado de bem roxinho, né, escuro, por isso que ele é acidófilo. E a gente vê no centro dele, na luz, né, as bordas em escova, mostrando as microvilosidades desse túbulo. Em seguida, gente, ao túbulo contorcido proximal, nós temos a alça de Henle, que ela é uma estrutura em forma de U, sendo que a primeira porção dela é um segmento delgado e depois um segmento espesso, né? O lúmen é largo, tá? As células são achatadas, então ela é formada por um epitélio pavimentoso simples, na região onde ela é mais fina e na região onde ela é mais espessa, é epitélio simples cúbico, tá? Então tem essa variação de tipos de epitélio dependendo da espessura da alça de Henle. Então aqui, ó, gente, a gente consegue ver, né, onde as setinhas estão apontando, as células revestindo a alça de Henle, né? E aqui do outro lado, o túbulo contorcido, tá? Proximal. Bom, aqui de novo, né, mostrando o túbulo contorcido proximal, alça de Henle. E aí, então, a partir da porção espessa da alça de Henle, a hora que ela se torna ali tortuosa, ela forma o túbulo contorcido distal, tá? Que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, aqui de novo, o rim, né, mostrando o néfron. Túbulo contorcido distal, gente, ele é muito semelhante na histologia com o túbulo contorcido proximal, tá? Ele é revestido por um epitélio simples cúbico, tá? E aí, se ele é muito parecido com o túbulo contorcido proximal, como que a gente vai conseguir diferenciar o túbulo contorcido distal do túbulo contorcido proximal numa lâmina? Existem características que vão ajudar a gente a diferenciá-los. Então, até agora, a gente consegue, pelas informações que a gente tem, a gente vai conseguir diferenciá-lo, porque ele apresenta células um pouco menores que o túbulo contorcido proximal, e ele não tem borda em escova, tá? Então, a luz deste túbulo não tem aquela orla em escova, não tem microvilosidades, tá? E, além disso, ele é menos acidófilo, então, esse túbulo, ele não se cora com um roxo tão intenso como o túbulo contorcido proximal, tá? Então, gente, essas diferenças histológicas entre o túbulo contorcido proximal e distal, elas são muito importantes para a gente conseguir diferenciar em lâmina, tá? E aí depois a gente vai ver a outra característica, que é onde o túbulo contorcido distal vai apresentar a mácula densa, tá bom? Que aí tá mostrando aqui, né, a mácula densa do túbulo contorcido distal, mas eu vou comentar com vocês sobre ela adiante, tá? Quando a gente for falar do aparelho justaglomerular. Então, aqui é uma microscopia, tá, gente? Eletrônica, mostrando, dá pra gente ver, ó, túbulo contorcido distal, onde tá as siglas TCD, túbulo contorcido proximal. Aí, essa seta aqui tá mostrando a mácula densa, que são essas células mais escuras que tem no túbulo contorcido distal e não tem no proximal, que
que aí depois eu vou falar para vocês a importância. Aqui, olha, tem o corpúsculo renal, que é essa estrutura esférica bem grandona, né? E vários outros túbulos ao redor desse corpúsculo, tá? E aí, por fim, para terminarmos essa primeira parte, o túbulo e ductos coletores. Então, a urina passa dos túbulos contorcidos distais para os túbulos e ductos coletores, que é a porção final de cada néfron, tá? E aí, então, ele tem um trajeto retilíneo, se a gente olhar lá na figura, e ele é, então, revestido por tecido epitelial do tipo cúbico, tanto os ductos quanto os túbulos, tá? E aí, isso vai desembocar, então, lá depois na bexiga. Bom, então aqui de novo a figura de um néfron, né, com todas as suas porções, o ducto coletor ali, ó, túbulos e ductos coletores no trajeto retilíneo. Então, em toda a extensão, esses tubos coletores, eles vão ter células com citoplasma que se cora bem claramente, então ele se cora mais pela eosina, né? Então, na microscopia a gente diferencia ele dos outros túbulos por essa característica, as células são mais claras, né? E os ductos, gente, eles vão participar da concentração da urina, reter ali a água, tá? Então, aqui a gente tem os túbulos, os ductos coletores. Se a gente comparar com os túbulos proximais, a gente vê que as células se coram bem fracamente, nesse rosinha mais claro, né? E aqui outra microscopia mostrando, né, os ductos coletores aqui, tá? Também com citoplasma bem clarinho, né? Que é uma microscopia eletrônica. Se vocês olharem no slide anterior e também no próximo slide, vocês vão ver que o aparelho justaglomerular, ele também é constituído pelas células justaglomerulares. Quem são as células justaglomerulares? É uma região específica ali da arteríola aferente, onde nessa porção, né, que ela encosta no túbulo contorcido distal, ela não vai ter o revestimento da sua membrana elástica interna. Então, essas células são substituídas por células modificadas, que são as células justaglomerulares. Então, são células que apresentam um núcleo esférico, um citoplasma carregado de grânulos de secreção, por isso que até elas são células diferenciadas. E dentro desses grânulos há uma substância chamada de renina. E nós vamos ver a função da renina. Ela vai trabalhar de forma bem efetiva na função do aparelho justaglomerular. Mas só pra gente dar uma prévia, a renina, gente, ela vai ter uma função de regular a pressão do sangue. E se ela regula a pressão do sangue, ela vai regular, tá, a taxa de filtração glomerular, né? Porque a gente viu anteriormente que o que vai influenciar na formação do filtrado glomerular e quantidade desse filtrado é a pressão que o sangue chega até os néfrons, tá? Então, a gente vai ver que essa renina vai auxiliar na regulação da pressão do sangue, regulando, então, o filtrado glomerular, tá? Aí, aqui, no último parágrafo, fala da mácula densa, né? Que seria aquelas células que encostam ali no corpúsculo, né? E tudo isso forma o aparelho justaglomerular. Então, se eu perguntar para vocês quais são os componentes do aparelho justaglomerular, o que vocês irão responder? O aparelho justaglomerular, ele está localizado aonde? Em uma região dos néfrons, representado por túbulo contorcido distal, na região onde ele encosta no corpúsculo renal, né, arteríolas aferentes e eferentes, células da mácula densa e células justaglomerulares, ok? Aqui nessa figura dá pra gente ver bem, tá, o corpúsculo renal, as arteríolas aferentes e eferentes. Dá pra gente ver na porção das arteríolas aferentes a modificação celular, e aonde nós chamamos essas células modificadas de células justaglomerulares. O túbulo contorcido distal e a modificação das suas células quando ela encosta ali no corpúsculo, e elas recebem o nome de mácula densa.
função do aparelho justaglomerular? Ele vai auxiliar no controle do fluxo sanguíneo e controlar a taxa de filtração glomerular, como eu acabei de falar para vocês. E, gente, sozinho, esse aparelho não funciona, tá? Não basta só ele ter a renina lá dentro das células. Ele vai também trabalhar influenciado pela concentração de sódio que vai estar lá circulando na corrente sanguínea e a pressão sanguínea consequentemente, tá? E aí a gente fala então que o aparelho justaglomerular, vocês vão ver muito isso na fisiologia, que ele trabalha dentro de um sistema que nós chamamos de renina, angiotensina, aldosterona, que são as estruturas, as substâncias que vão trabalhar dentro do aparelho justaglomerular e auxiliar nesse controle do fluxo sanguíneo e da taxa de filtração glomerular. Bom, e como que todas essas estruturas vão trabalhar no aparelho justaglomerular? Vamos pensar numa condição, gente, de uma redução na concentração de sódio extracelular, que seria lá na corrente sanguínea. Quando que a gente vai ter essa condição, por exemplo? Quando a gente ingere uma dieta com baixa concentração de sódio, com pouco sal, tá? Quando acontece isso, né, uma redução na concentração de sódio no sangue, consequentemente, vai ter uma diminuição da pressão arterial, né? E essa diminuição na pressão arterial vai gerar, por consequência, a diminuição do fluxo e da pressão de perfusão renal, ou seja, o sangue vai chegar lá nos néfrons com uma pressão menor, né? E vai ter uma menor filtração. Essa baixa pressão, ela vai ser detectada pelas células justaglomerulares ali presentes no aparelho justaglomerular dos néfrons. E aí, então, a gente viu que elas vão armazenar grânulos de renina, né? Então, elas vão liberar essa renina dentro dos grânulos, que essa renina, ela não vai atuar ali no aparelho. Ela vai ser lançada na corrente sanguínea, e lá na corrente sanguínea ela vai encontrar uma outra proteína, que é produzida lá no fígado, que é o angiostensinogênio. E ela vai converter o angiostensinogênio em uma forma mais ativa, que é a angiotensina 1, mas que ainda não é uma enzima pronta. Essa angiotensina 1, ela vai sofrer ação de outras enzimas presentes ali no sangue e ela será convertida na angiotensina 2, que é a forma ativa. Essa angiotensina 2, gente, ela vai atuar nas glândulas suprarrenais, que são aquelas glândulas que eu mostrei para vocês no comecinho da aula, né, que ficam amarelas ali sobre os rins, que vai produzir, com a ação da angiotensina 2, ela vai estimular a liberação da aldosterona. A aldosterona, gente, ela vai atuar lá nos túbulos, tá? E ela vai inibir a excreção de sódio, ou seja, ela vai auxiliar, ela vai aumentar a reabsorção de sódio lá nos túbulos, que vão ser enviados para repor a concentração de sódio na corrente sanguínea. Com isso, nós vamos ter o quê? Aumentou a concentração de sódio lá na corrente sanguínea, nós vamos ter aumento da pressão arterial do sangue e, por consequência, aumento da perfusão renal, ou seja, aumento da filtração dos néfrons, ok? Então, essa é a função do aparelho justaglomerular, de uma forma bem sintética, tá? Bom, aqui essa figura é só para mostrar para vocês onde está localizada as glândulas suprarrenais, então acima dos rins. E então, de uma forma bem simples, bem objetiva, a função do aparelho justaglomerular é fazer o controle hidroeletrolítico, né? E o equilíbrio iônico do meio interno ali, do sangue, na verdade. Aqui a gente tem o corpúsculo renal, é uma lâmina, uma microscopia, né? Então, a gente vê o corpúsculo renal, que é esse círculo. E aí, a gente consegue ver do lado direito, ó, a região da mácula densa, onde as células, né, que estão encostadas ali no corpúsculo, elas sofrem modificação.
Agora, gente, nós vamos falar das regiões do sistema urinário chamadas de vias urinárias. E dentro dessas regiões incluímos a bexiga. Então, quem que é a bexiga e as vias urinárias? São as estruturas que serão responsáveis por armazenar por um tempo a urina que foi produzida lá pelos rins. Então, essas estruturas elas vão ser representadas pelos cálices renais, ureteres, bexiga e a região externa, tá? Por que a gente fala no final dessas estruturas? Porque elas apresentam histologicamente, então, cálices renais, pelve e ureter e bexiga, as estruturas são bem semelhantes no quesito histológico, tá? Então, o que ela vai ter na sua mucosa? Ela vai ter um epitélio de transição, que é um epitélio do tipo estratificado, mas que ele vai ter uma característica, né? Que as células, elas conseguem se movimentar, né? As camadas celulares e se reajustar ao tamanho do órgão, né? A gente vai ver essa característica muito marcante na bexiga, que é uma estrutura que quando tá cheia, a mucosa fica distendida, quando tá vazia, a mucosa, ela fica menor, né? Ela fica com uma camada, né, de epitélio maior, por conta do epitélio de transição, que é um epitélio, gente, que só vai estar presente nas vias urinárias. Abaixo desse epitélio, lâmina própria de tecido conjuntivo, que vai variar de frouxo a denso. As células mais superficiais do epitélio de transição, tá, gente? Como eles estão voltados para o meio interno da bexiga e em contato com a urina, a gente vai perceber no próximo slide a formação de uma barreira osmótica, tá? Que vai, então, conferir essa proteção entre a urina e os fluidos teciduais adjacentes. Para quê? Para que a urina no interior da bexiga não saia pelas camadas ali, né, do revestimento. Túnica muscular, a gente vai ter uma camada de músculo liso, então mucosa da bexiga e vias urinárias, epitélio de transição, lâmina própria e camada de músculo. Aqui, ó, mostrando a figura das estruturas, então a gente tem os rins, saindo ali dos rins a gente vai ter pelve renal, né, os cálices, ureteres e a bexiga e a uretra, que é onde a urina ganha o meio externo. Aqui, olha, é o epitélio de transição que eu comentei com vocês, que é característico das vias urinárias e bexiga, tá? Então, é o epitélio que apresenta várias camadas celulares, mas as células têm essa capacidade de transitar, de se movimentar e se reajustar ao estado do órgão. Por exemplo, a bexiga, né, que eu falei para vocês, quando ela tá distendida, ela tá cheia, e aí a gente tem um epitélio que vai se ajustar a essa distensão, então ele fica com menos camadas celulares, e quando ela tá vazia, relaxada, as células adquirem um posicionamento em que dá a impressão que tem mais camadas celulares. E aí embaixo nessa figura, né, a gente tá vendo o epitélio de transição, e em azul por cima é aquela região ali, né, que parece uma cúpula, que é uma proteção entre as células epiteliais, tá? Aqui mostra o epitélio da bexiga cheia e da bexiga vazia, então pra gente ver o rearranjo celular do epitélio de transição. E aí, vamos falar um pouquinho dessas vias urinárias, né? O ureter, ele atravessa a parede da bexiga e a gente vai ter uma válvula ali que vai impedir o retorno da urina, né, para os rins, que são válvulas. As vias urinárias são envolvidas externamente por uma adventícia, que seria o tecido conjuntivo mais adiposo, exceto na região ali superior da bexiga, que a gente vai ter uma membrana serosa, que é o peritônio, tá? Aqui é uma microscopia, gente, do ureter, aliás, desculpa, da bexiga, mostrando todas essas camadas que a gente acabou de falar. Então, da direita para a esquerda, epitélio de transição, a lâmina própria de tecido conjuntivo, as fibras musculares e a região ali
do peritônio, que seria na região superficial da bexiga, tá? Se a gente tivesse uretra, a gente teria adventícia. Então, aqui, ó, nós temos uma lâmina do ureter, onde a gente tem a luz do ureter no centro, epitélio de transição, sua lâmina própria, muscular e adventícia por último. A uretra, gente, ela leva a urina da bexiga para o meio externo. A uretra masculina, ela é maior em comprimento que a feminina e ela é dividida por 3 porções: a prostática, então é a região da uretra que fica próxima às glândulas prostáticas, a membranosa e a peniana. E aí, dependendo da região dessas porções, ela vai ter uma característica histológica diferente. Então, a uretra prostática, que é próxima à bexiga, ela tem um epitélio de transição. A uretra membranosa, ela tem um epitélio pseudoestratificado, tá? E a peniana, que é aquela que está revestindo o corpo do pênis, tem um epitélio pseudoestratificado colunar, com áreas de epitélio estratificado pavimentoso. Então, aqui, ó, mostrando essa divisão da uretra, né? Então, olha lá, a gente vê ali a uretra membranosa, de cima para baixo, a cavernosa, dá pra gente ver, e lá em cima, onde passa ali a próstata, a uretra prostática. Nos cães, essas regiões são também as mesmas, né? Essa divisão de porção da uretra nos machos, tá? E a feminina, gente, ela é um tubo bem menor em comparação com a uretra masculina, né? Ela é bem próxima da bexiga. Ela vai também apresentar epitélio de transição, com uma variação de epitélio pavimentoso estratificado na sua última porção, um epitélio pseudoestratificado colunar. Então, ela tem uma mesclagem aí de epitélio na sua mucosa, no caso da uretra feminina. A gente tem a presença do músculo na região muscular, tá? E tem na porção média da uretra um esfíncter de músculo, tá? Responsável pelo controle da micção, assim como tem a uretra masculina. E aqui, gente, pra gente finalizar, nós temos a microscopia de uma lâmina de uretra, mostrando aí as camadas, né? Então, a gente percebe que a bexiga e as vias urinárias apresentam uma histologia muito semelhante. Então, mucosa, epitélio de transição, lâmina própria, estou falando de dentro para fora, tecido muscular e aqui a adventícia. Vimos que na bexiga nós temos peritônio, tá? Quero que vocês façam esses exercícios, tá? Em casa, no caderno, para que vocês possam dar uma revisada no conteúdo. Não precisam enviar para mim, a gente corrige na próxima aula, ok? Então, bons estudos e até a próxima.